Saiba que o que Deus tem para você é sempre glória. Isso é boas novas. Isso é graça de Deus. Isso é a previsão que Paulo dá quando fala aos Coríntios. Ele disse: nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos vivendo a graça de Deus e é como um espelho. Nós vamos reproduzindo a glória de Deus. Receba isto. Receba. Ainda nesse momento de louvor e adoração, declare com teu coração que você quer sentir este Deus ativo na tua vida. A nossa carne, ela nos afasta da existência de Deus em nossas vidas. E muitas vezes nós nos sentimos longe. Para você estar perto de Deus, você precisa exercitar a palavra, a visão espiritual, o amor dele na sua vida. Diga comigo. Perto quero estar, junto aos teus pés. Adoração. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco. Apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluia. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. A ti, Jesus, somente a Ele, somente a Ele. Quero falar rapidamente da nossa vida financeira. Sua fé, coragem e determinação farão de você um vencedor em todas as áreas da vida. O que é um vencedor na vida financeira? É aquele que, como eu brinquei, falei na semana passada, ontem também falei, é aquele que nunca vai abrir a sua geladeira e vai parecer uma piscina, igual às vezes eu abro a minha, né? Ontem mesmo a minha esposa falou, ontem de tarde eu já fico, amor, vamos ter que dar uma passada no mercado, hein? Vou olhar logo o meu saldo, né? Vamos ver aqui. Claro, todos temos as necessidades diárias, não é verdade? Paga-se para tudo nesta terra. O dinheiro é alguma coisa tão complexa que o sábio em Eclesiastes 10:19 disse que o dinheiro atende a tudo. Imagine, se o dinheiro atende a tudo, e nós nunca vamos ter tudo. Tudo que se produz para incentivar o consumo, nós nunca vamos ter. Não é verdade? Você, às vezes, compra um carro zero. Hoje você tem um carro zero. Mas ano que vem, se
você não trocar de carro, você não vai mais ter um carro zero, ou um carro do ano, não é verdade? Então, estamos vivendo, e é digno isso, é saudável. Deus quer que nós sejamos conquistadores nesta terra. É para nós. Mas com um alinhamento à vontade dEle. E para nós alinharmos tudo isso, essa busca desenfreada que o mundo tem pelo consumo, nós precisamos ajustar a nossa vida financeira. Está aí, ó. Obrigado, Rodolfo, querido. O sábio disse, o festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida, em algumas versões diz alegra a alma. Festim, os momentos de alegria, de júbilo, tudo isso causa uma alegria, um alvoroço. O vinho alegra a alma, quer dizer, a bebida com que eles usavam, só que ele falava, só que o dinheiro atende a tudo. O dinheiro atende a tudo. E isso gera nas pessoas sempre o que? Uma busca só pelo dinheiro. E não pode ser assim. Nós usamos ontem, Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 6, onde o sábio, ele dá uma rota. Provérbios 3, a partir do versículo 6, Rodolfo, querido, até o versículo 10, o sábio, ele explica. Ele disse, reconhece-o em todos os teus caminhos, todos, inclusive o caminhar financeiro. E ele endireitará as tuas vezes, ou seja, ele vai dar a rota, ele vai dar a forma certa de nós lidarmos com essa área que é tão humana, que é tão complexa, é tão medíocre para a carne. As pessoas medem as outras, muitas vezes, por uma forma de avareza até. Ele disse, ele vai ajustar tudo isso. Como isso se sucede? Versículo 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Eu leio esta parte aqui com a vênia máxima ao Espírito Santo, né? A Bíblia comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Com relação ao dinheiro, não hajas conforme a sabedoria do mundo. Sabe? Conforme a sua carne agiria, conforme as lógicas humanas, haja com temor ao Senhor e aparta-te do mal, ou seja, da holística que o mundo tem para o dinheiro. Vocês estão entendendo? Como é que você pega um texto desse e aplica literalmente naquilo que nós estamos tratando aqui? No 8, ele diz, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Eu conversava com uma pessoa esta semana, aconselhando, dando um aconselhamento, que você francamente, vou dizer a você, olha, vou ser francamente franco, né? Eu ia dizer, com grande redundância, mas é um reforço de pronúncia. Eu vou ser francamente franco com você. Não tenho tanto condições de estar atendendo um a um hoje por telefone. E acredite, às vezes pessoas que vão se distanciando, não querem, não aparecem à igreja, tomam rotas totalmente erradas, e muitas vezes nós temos que ficar investindo. E eu dei uma palavra para esta pessoa definitiva, confesso a vocês, porque francamente, franco, volto a dizer, se eu for deixar que os carnais suguem as minhas energias, eu não vou ter tempo para aplicar-me aos espirituais. Então eu preciso ser contundente. E eu fui com esta pessoa. E eu estou orando para que ela responda, sim. Porque eu disse, na nossa conversa, quem sabe está ao vivo, tomara, né? Esta pessoa disse várias vezes que pegou Uber. Olha, eu peguei Uber tantas vezes para fazer exame, para ir ao médico, para isso, para aquilo, mas esta mesma pessoa várias vezes já me disse que não tinha dinheiro para pegar Uber para vir à igreja. Uber, meio de transporte. E eu disse para esta pessoa, então eu vou lhe dar uma sentença, eu vou lhe fazer um desafio. Falei, eu não, a graça é de Deus comigo, eu estou aqui
usado por Deus. Ouça, eu disse para esta pessoa. Escolha aí um desses médicos ou um desses exames que você vai ter que fazer aí, e pegue esse dinheiro do Uber e esteja na igreja. Falei de preferência na terça-feira, que eu vou ter mais tempo para lhe dar o atendimento pastoral que você quer. Porque, francamente, é complexo. Complexo. Para você ter uma ideia, aproveitei para retornar a ligação dessa pessoa enquanto eu estava num trânsito grande, peguei um engarrafamento grande na linha amarela, eu falei, opa, então, ali com o telefone acoplado, falei com ela no Viva Voz, a nossa rotina, todos nós, não é verdade? Agora imagine, estou aqui ministrando ao altar, a pessoa sequer vem ao culto, não vai dar, lamentavelmente. Claro que a gente respeita, se for um caso fortuito, de força maior, é lógico. Mas, irmãos, é o envolvimento, a seriedade com a nossa vida espiritual. Então, este momento, estou trazendo a você um exemplo, não adianta, tem gente... Uma vez eu estava numa igreja local, e eu vi a pessoa na hora de falar sobre vida financeira, dizer, olha, se você não tem nada para semear, vem aqui com o envelope, que Deus conhece o seu coração. Irmão, vem com o envelope vazio, vem assim mesmo. Eu perguntei a essa pessoa na época, falei, onde você aprendeu isso? Onde tem um versículo que diga isso para você? Qual o dia que você ouviu o apóstolo Miguel Ângelo ensinar isso? Irmãos, Deus multiplica a nossa semente. 0 vai ser multiplicado por 0. Não existe isso. Até a mulher viúva da última dracma, ela semeou. Você tem uma semente, habitue-se a sempre semear. Então, sabe, atitude de fé. É praticar a palavra. Como eu sempre digo, quando o líder espiritual está no altar falando a palavra a você, é a oportunidade de Deus tocar o seu coração. E quando você faz aquilo que você ouviu, Deus tocou o teu coração, você pratica o que Deus falou, você toca o coração de Deus. Então será isto saúde, refrigério. Porque vou dizer a vocês, essa questão financeira, tem muita gente, você não tem noção do número de pessoas que estão se suicidando pelo mundo afora. Não é só no Brasil, não. Por causa de dinheiro. Matando e morrendo por causa de dinheiro. Terrível. Para nós tem uma outra realidade. O caminhar da fé. Olha o que diz o versículo 9. É essa a receita. Isso é uma receita de bolo. Isso não dá errado. Não dá errado. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E aí vem o resultado. É previsível. Se encherão, o versículo 10, fartamente. Fartamente, irmãos. É fartura. Eu tenho lá algumas bananeiras na minha casa, e quando você colhe, você tem que compartilhar. É isso, fartura. Fartura é isso. Então Deus vai te dar o que? Esta maturidade, esta sabedoria. Isso chama-se prosperidade. Aprender a lidar com a vida financeira. Porque é para encher, que Deus tem me mostrado. É a palavra que a gente usa aqui toda terça-feira. Uns 2 ou 3 anos, irmãos. Nem sei quanto tempo, não sei. Quanto Deus me disser para usar, eu vou usar. Esse quadro que Deus me deu. Não é para encher, é para transbordar. Alinhado a Filipenses 4,19, supridas as nossas necessidades, segundo a riqueza em glória do nosso Deus, imagina isso aí, ilimitado. Alinhado a Provérbios 3,10, terer os fartos e lagares transbordantes, é ilimitado. E alinhado a Lucas 6,38, que diz que temos uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. Eu quero convidar você, nesta manhã, venha ao altar, venha semear, venha experimentar essa verdade. Eu vou declarar sobre a sua vida. É para encher,
é para transbordar. Estou trazendo a minha semente mais uma vez, da minha esposa. E vamos ligar. Você pela internet, você tem a oportunidade também de se associar conosco. Tem aí as formas de você semear. Depois, mande seu testemunho. Diga, olha, eu me associei com o Ministério Cristo Vive, nesta visão maravilhosa, nesta sementeira, que é a terra da evangelização. E você vai ver o que Deus tem para a tua vida. O que os outros não vão ver, você verá com a fé ativada na tua vida financeira. Ministrando louvor em espírito e em verdade, ministrando louvor, desci pra te adorar, ministrando louvor. Aleluia, Jesus. Ministramos o louvor. Ministramos também com relação à nossa vida financeira. Sim, Deus. As sementes estão sendo lançadas em terra fértil. E as garantias são plenas. Totalmente embasadas na tua palavra. É para encher. É para transbordar. Eu recebo na minha vida, na minha casa, na minha família, no ministério, e compartilho com a vida de cada um, Deus, que semeou e ainda vai semear. É para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória, Jesus. Amém e amém. Nasci para te adorar, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor, ministrando louvor, em espírito e em verdade, ministrando louvor. Amém, aleluias, glórias a Deus. Senhor Jesus Cristo, Tu és tremendo, Tu és tremendo, Tu és tão maravilhoso, que Tu dissestes, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nos mostrastes que Tu és também o autor e consumador da fé. Nada ficou esquecido. Tu dissestes, eu vou enviar o Consolador. E Tu estás hoje em nossas vidas. E tudo isso é ativado pelo conhecimento. Que profundidade de riqueza. Alguém que se coloca com esse desejo de crescimento e capacitação espiritual, poderá atingir a nível espiritual nesta terra. Eis-me aqui, Pai. Estou pronto para ouvir a Tua voz. E declaro sobre a vida de cada um neste momento, a mente de Cristo ativada, seja aqui presencialmente, seja pela internet, para que esta palavra agora reproduza a 100, a 60, a 30 por 1 desta semente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Obrigado, Joás querido. Deus seja louvado. Então, na última terça-feira,
Na verdade, nas duas últimas aulas, nós falamos do escudo da fé e da espada do Espírito, e entendemos isso com profundidade, e vimos que Paulo, então, ao elencar ali em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que ele conclui com esta parte que nós pegamos para o subtema de hoje, quando ele diz: e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Entendam que Paulo diz: e para isto. Por que ele coloca esta condição? É uma condicional. Quer dizer que você tem a armadura, você já tem todas as dicas, você tem o ensinamento de como tudo isso funciona. Nós já estudamos desde os primeiros momentos o que são regiões celestiais, como é que acontece uma guerra espiritual, como é que alguém estaria orando o tempo todo no Espírito. Nós mostramos que então teríamos que ter uma postura na oração, mas não é que você fosse orar o tempo todo, passar o dia todo orando, é estar alinhado à via espiritual, é estar respondendo a todas as questões no Espírito. E agora, ele disse: e para isto, vigiando com toda perseverança. Quer dizer que se você, mesmo tendo toda esta estrutura que Paulo nos ensina, se você não vigiar com toda perseverança, você não vai conseguir sucesso. Olha que coisa tremenda. Então diga: vigilante e perseverante. O apóstolo aqui na página 37 do livro, logo que ele cita esta frase, ele diz: oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e depois ele vai comentando, lá no finalzinho da página 37, no último parágrafo, ele então agora traz exatamente esse conceito que nós estamos aqui na nossa introdução. Ele diz: Paulo nos diz, mas ele diz que precisamos vigiar com toda a perseverança. Então, vigiar, amados, é estar, além de atento, sabe, estar ligado com Deus. É uma atenção com os olhos espirituais. Você precisa estar atento ao que tem à sua volta, à sua rotina, às suas atividades diárias, mas você precisa estar no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica. Ou seja, você precisa estar num contato com a tua realidade espiritual de uma maneira. O apóstolo chega a dizer: ficar de olhos fechados é péssimo, como é contraproducente permanecer de olhos abertos, mas sem orar. Então, às vezes, você vê, nós temos o hábito até de orar aqui, muitas vezes de olhos abertos. Eu, quando não conhecia esse ministério, lá fora as pessoas acham até um perigo. Não, você não pode ficar de olhos abertos na hora da oração, porque você se distrai. Imagine, a nossa conexão está além. Você pode estar de olhos abertos ou de olhos fechados, porque muitas vezes, quem aqui já pensou, já participou? Eu participei muitas vezes. Você estava de olhos fechados e estava pensando em outras coisas, não estava nem ouvindo a oração que você fazia, não é verdade? Então, não é isso que vai fazer a diferença. O apóstolo usa essa frase, ele diz: olha, permanecer de olhos fechados ou de olhos abertos não vai fazer diferença. A diferença vai ser em você estar com essa vigilância. Então, que vigilância é essa? É uma vigilância, meu amado, de entender que a
a questão, a realidade deste mundo é cruel, a nossa carne é sensível, e existe então aqui um conselho: vigiando com toda perseverança e súplica. E é exatamente nesta finalização que nós vamos avançar, quando ele diz por todos os santos. Por que nós temos então que usar a nossa armadura, nossas armas de ataque, de defesa, e temos que cuidar de todos os santos? Quem são os santos? Quem são? São aqueles, amados, que professam a fé conosco. São aqueles que formam a nossa família da fé, é a nossa comunhão com a igreja. Eu vou dizer uma coisa a vocês: o nosso ministério tem um chamado muito, muito específico. O Ministério Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus, e nós temos líderes agora, ovelhas interativas, missionários da graça de Deus que me ouvem. Nós temos um chamado específico, é alguma coisa muito diferenciada, muito forte. E nós precisamos entender de uma vez por todas que quem brigar com a graça de Deus está brigando conosco. Quem brigar contra a revelação que Deus tem trazido à vida do apóstolo Miguel Ângelo está brigando conosco, irmãos. É como eu sempre digo aqui: se a tua causa é o reino, a tua causa é a minha causa. Então nós precisamos compreender que esta súplica por todos os santos é, primeiro, ter uma visão maciça daquilo que é o nosso chamado, encontrar os nossos afins espirituais, nos fortalecermos uns aos outros, apoiar, e assim nós estaremos prontos para sermos o quê? Uma fortaleza nesta terra. Uma fortaleza. Referência. Acreditem, já tem acontecido comigo. E vai acontecer com você, com o nosso apóstolo então. Quanto maior o chamado ministerial, mais acontece. Mas talvez você, talvez alguém aí que esteja começando na graça de Deus, você vai começar a ser procurado, você vai começar a ser referência. É isso que Deus requer de nós. Então este tema de conscientização é muito importante para nós entendermos, primeiro, claro, os benefícios que todos nós vamos experimentar daqui para frente, mas também entendermos esta base. Então a base qual é? Para você que está pela internet, você presencialmente, você que quer esse crescimento, essa capacitação espiritual. Porque às vezes a gente pensa muito no outro, na verdade, pensa no outro. Ah, se aquele irmão ouvisse isso. Ah, se aquela irmã ouvisse isso. Muito tempo que eu não digo isso aqui, já disse muito, mas há muito tempo que eu não digo, vou dizer. Os mais antigos já ouviram dizer. Alguns não sabem. Nossa amada Fátima talvez não conheça. Você sabe a diferença do crente pá para o crente inchada? Essas ilustrações são muito importantes, que a gente nunca mais esquece. É que é assim: o crente pá, ele traz uma pá para a igreja. E tudo que o pastor fala, tudo, ele olha, se meu filho tivesse aqui, pega a pá, enche e joga para cima do filho. Se o meu patrão tivesse aqui, joga para cima do patrão. Se aquele vizinho ouvisse isso, joga para cima do vizinho. Se quando é a sogra, então, se tiver coisa ruim, joga tudo para cima, né? Se for um chicote, joga tudo para cima do outro. Não ouve nada, não recebe nada, não guarda nada. Você tem que trazer uma enxada para a igreja. Porque o crente enxada, quem já trabalhou com agricultura sabe como é que faz. Ele pega o adubo, tudo que o pastor ensinar, tudo que falar, seja, tem hora que são coisas muito boas, tem hora que dói um pouquinho na carne, não é verdade? Ele pega a enxada e puxa o adubo para os seus pés, olha. Ele recebe tudo, sabe o que acontece? Ele cresce, ele fica forte,
ele dá frutos, e ele vai ser exemplo, e ele vai alimentar todos que estiverem à sua volta. Seja um crente inchada. Você está entendendo? Então é para nós. É para nós. Nós que estamos aqui buscando, ouvindo isto. Irmãos, onde nós estivermos, nós vamos ser surpreendidos. Vamos ser surpreendidos, porque nós vamos ver que Deus vai estar nos usando. E outra coisa, nós vamos entendendo isso tudo por uma questão de chamado, e você faz por uma questão de chamado. É natural, isso flui naturalmente. Então o apóstolo, aqui na página 39, no segundo parágrafo, ele diz assim: a batalha já está ganha, por mim, por ti, por toda a igreja, por todo o corpo de Cristo. E ele usa Mateus 18:19, quando o Senhor diz: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então o apóstolo avança aqui dando exemplos sobre isso, mas vamos ler o Mateus capítulo 12, versículo 29 e 30, diz assim: como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Então nesse contexto, o apóstolo vai chamando a uma necessidade dessa comunhão. Olha, tem um ditado aí fora que diz assim, um brocado diz: juntos somos mais fortes. Juntos, ligados com Deus, irmãos, não juntos na carne, mas juntos nesta visão, nesta intensidade de revelação. Não há valente que não será amarrado por nós, irmãos. Não existirá valente deste mundo. Ontem, no culto de oração, usamos aquela palavra de Números, onde os 10 espias, lá no capítulo 13 e 14 de Números, os 10 espias estavam na carne e ficaram assustados. Mas os 2, Josué e Caleb, que estavam no Espírito, eles estavam fortalecidos. É isso que eu estou falando, é disso que trata aqui o nosso estudo desta manhã. Nós vamos estar alinhados a esta visão, a esta segurança, entendendo que precisa desse alinhamento do corpo. Precisa do alinhamento. Deus, Ele quer que a gente valorize esta comunhão, esta união, esta ligação, este ministério, este chamado. Deus não te colocou nessa igreja para um encontro social. Olha, porque é uma catedral muito bonita. É linda. Linda, graças a Deus. É cidade refúgio, é a excelência da graça de Deus. Mas para que isso seja mais lindo ainda, para que isso exale a glória de Deus, toda esta ambiência maravilhosa, cada dia mais nós precisamos estar empenhados e envolvidos nesta visão e nesta comunhão. Então agora na página 41, nós entramos no capítulo 2, que continua falando sobre a guerra espiritual, falando sobre esse ensino, falando agora, o apóstolo ele esclarece um pouco mais. Eu não vou ler o livro, eu estou explicando o conteúdo para você, mas ele vai esclarecendo aqui um pouco mais como funciona, algumas coisas que nós já comentamos, inclusive, toda essa organização espiritual do império das trevas, sabe, do objetivo que o inimigo tem de o tempo todo nos minar e nos fazer duvidar. E ele volta atrás, o exemplo que nós já tratamos aqui também nas aulas passadas, inclusive da tentação, aqui na página 43, da tentação que Jesus sofreu no deserto. E o próprio diabo ali tentando com o quê? Tentando com uma coisa de poder, o que a carne gosta, né? Mas
Jesus, que era a própria palavra, que era o próprio verbo, jamais teria chance, ou daria chance para o diabo. E nós hoje? Hoje, o verbo está em nós, irmãos. Hoje, nós temos esta palavra que nos orienta, que nos direciona. Nós temos a revelação da graça de Deus. Nós temos a revelação da Bíblia Sagrada que está nas 14 epístolas. Entenda, eu dizia isso agora há pouco para um amado nosso, que eu gosto de dizer também. Aqui na palavra de Deus, na Bíblia, nem tem Velho e Novo Testamento. A Bíblia, para mim, não é Velho e Novo Testamento. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a graça em desenvolvimento, que se compreende, que se explica de Romanos aos Hebreus. E aí você começa então a ter uma outra posição com relação a tudo isso. Aqui na página 46, o livro das revelações, Apocalipse capítulo 1, versículo 6, o apóstolo cita, onde, olha, diz, nos constituiu reino, sacerdotes, para seu Deus e Pai, a Ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Então nós somos, o que nós temos de chamado na nossa vida? Reinos e sacerdotes. Nós estamos nesta terra para dominar. Mas o diabo, como é um tentador, ele não se submete a isso, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. O apóstolo comenta isso aqui nas páginas do livro também. Às vezes a gente fica pensando que o inimigo, ele está... Você vê uma pessoa lá nos bares da vida, nos botecos, nas escolas de samba, praticando coisas infernais, e você acha que o diabo está maltratando aquela pessoa ali. Não, aquela pessoa, se for um eleito, ok, está sofrendo, nós vamos pregar para todos, ok, mas o diabo, ele vai muito mais forte, é quando nós nos colocamos na brecha, quando nós buscamos servir a Deus, aí é que incomoda o inferno. O apóstolo chega a citar as suas próprias experiências aqui. Então, é por isso que esse tema é tão importante, irmãos, para todos nós. E essa conscientização, ele usa o exemplo de Davi, inclusive com o gigante. São coisas que nós vamos viver aqui diariamente. Tudo isso que é citado e que tudo aquilo que tipificava, tudo aquilo que veio, os exemplos bíblicos, as histórias bíblicas, conforme aqui eu usei ontem de Números, assim conforme esta também de Davi, são desafios que nós vamos continuar sofrendo na carne. Olha o que aconteceu. Olha, disse o filisteu a Davi: sou algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Vamos lá, ver esse acontecimento aí até o versículo, leia o 46, João 17, 46, logo, olha. Hoje mesmo, agora olha a resposta, né? Davi foi totalmente, digamos ali, desafiado, como todos, aquele gigante estava desafiando todos os exércitos, todos os homens mais fortes de frente de batalha, dizendo: olha, pode vir um por um aqui que ninguém vai me vencer. E chega lá Davi, daquele jeitinho, né? E olha que segurança. É essa segurança da graça de Deus, irmãos. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todo mundo precisa saber que há um Deus nesta igreja. Todo mundo precisa saber que há um Deus nas nossas vidas. Então, toda vez que você entender e tomar essa posição de submissão à palavra, de humildade, de comunhão com o irmão, sabe, de parceria mesmo, de igreja, de entender o corpo de Cristo, você vai ser tomado de uma plenitude. Paulo chega a dizer da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. A plenitude da bênção de Cristo.
E você vai ter uma garantia totalmente sobre-humana. A garantia que Deus tem para as nossas vidas, irmãos. A garantia de vivermos nesta terra com o domínio, com o controle. E quando você disser Deus está no controle, é porque você sabe o que você está enfrentando, e sabe em nome de quem você está enfrentando, e sabe que a vitória já é sua. Nada te demove disso. Você vai ter autoridade. Olha, procure os seus afins espirituais, irmãos. Este culto é um culto de muita conscientização. Muito cedo Deus me mostrava isso. Para insistir, vamos buscar os nossos afins espirituais. E quando você encontrar, valorize isso. Valorize. Porque através dessa conexão na igreja, na sua vida espiritual, isso vai fazer toda uma diferença. Aqui na página 51, o apóstolo Miguel Ângelo cita: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Você imagina como você vai ligar na terra e como você vai desligar no céu? Aquilo que você confessar, irmãos. Imagine, Jesus disse: onde houver dois, no mínimo dois, reunidos no meu nome, eu vou estar, ali estarei. Esse estar é em materialização. Irmãos, eu acredito piamente. Vamos levar isto a sério. Ele não fala onde estiverem dois ou mais juntos, é onde estiverem dois ou mais reunidos. É unidos em torno de uma situação, de um objetivo, de um foco. Pessoas submissas, pessoas submetidas a esta visão. O Senhor, ele insiste, o apóstolo aqui na página 53, ele diz: o Senhor insiste na palavra concordar e reunir, que é uma palavra ligada a essa concordância. Sem isso, a igreja não vai subsistir. É por isso que você vê, olha, lá na Europa, muitos lugares, templos evangélicos, irmãos, estão se tornando casas de show. Vocês imaginem que tragédia, que vergonha. Vergonha. Por que será? Porque não vigiaram, porque não perseveraram. Então nós vamos viver esta realidade. Quem explica isso muito bem, está aqui um dos textos que o apóstolo Miguel Ângelo usa na página 56 agora, Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Diz assim: há um corpo, olha lá, somente um, e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Nós temos que olhar para a igreja como um todo. Nós temos que olhar para o nosso chamado como um todo. O apóstolo usa essas páginas do livro para falar de situações na igreja. De briguinhas, de facções, de grupos. Irmãos, não há grupo. Uma das coisas que, graças a Deus, você vê, nós estamos aqui, acho que já há uns 28 anos, né, João? Mas tem gente que fala assim: terça-feira é o culto do Bispo Daniel. Eu falo: não é o culto do Bispo Daniel, é o culto do Bispo João. Se for para ser de alguém, também não recebe não, né, João? Glória humana jamais, né? Às vezes a pessoa fala: olha, terça-feira eu vou no seu culto. Eu falo: que é isso, irmão? É do João. O João estava aqui antes de mim, então se for de alguém, tiver que ser de alguém, é do João. Empurra essa dinamite para o teu lado. Mas o João, que já está esperto, também não recebe, né, João? Claro que não. Irmãos, 28 anos. E uma das coisas que nós sempre zelamos aqui, né, Bispo João? Isso aqui não é opção para ninguém, para rebeldia, para revoltado, não. Isto é uma igreja apostólica. Isto é uma igreja que tem uma liderança. Nós obedecemos, a ovelha obedece. E eu e a minha esposa, o Bispo João, a liderança, nós zelamos por isso. Que não há espaço. Se a gente observa que tem alguém que começa a querer contenda, começa a murmurar, opa, nós vamos e disciplinamos, não é culto opção, mas há
uns anos, logo assim que eu comecei aqui, existiam algumas situações, né, que tinha um culto ou outro que eu observava aquela pessoa só estava ali, não era mais da igreja, mas ela só ia naquele culto. Isso não dá certo. Nós não somos uma tribo, nós somos um corpo, nós somos um ministério apostólico, nós temos uma liderança. Olha, nós temos uma igreja que tem uma coordenação toda espiritual, uma estrutura montada por Deus. É só obedecer, é só andar em comunhão. Então o apóstolo mostra, né, essas questões aqui, que muitas vezes abalam e chegam a destruir muitas igrejas. Então vamos ser zelosos. Deus está convocando cada um de nós nesta manhã para esse fortalecimento, entendendo que perseverando. O apóstolo fala bastante disso. Eu não te chamo aqui para ler o livro, já li, já fiz isso, e você deve fazer isso depois. Fala, comenta sobre essas questões de tantos dardos, tantas armadilhas, tantas situações que vêm contra a vida da nossa liderança principalmente, e da qual, graças a Deus, hoje eu também faço parte, mas eu falo do apóstolo, da sua família e desse ministério. Muitas batalhas, muitas questões, muitas lutas. O inimigo, ele, como eu já comentei que também o apóstolo fala, ele não está mandando dardos lá para o botequim, para a escola de samba, para o centro de macumba, para aqueles que o adoram. Nós vamos continuar pregando para essas pessoas, mas entender que ele vai mirar, ele vai jogar, ele vai apontar os dardos exatamente para quem estiver dando frutos. E é por isso nós vamos interceder pela nossa liderança, pelo nosso ministério, pelos departamentos da igreja. Eu quero convocar você que está aqui presencialmente, você que está pela internet, nessa semana especialmente, vamos entrar em concordância pelo nosso ministério. Curva a sua cabeça. Deus maravilhoso, eu ligo agora, Senhor, com a minha esposa sobre o altar, como ministro da Tua graça, Pai, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Pai. Ah, Deus, a nossa família da fé, o ministério Cristo Vive, a missão apostólica da graça de Deus, o chamado para a última reforma protestante. Nós sabemos, Deus, que o inimigo, o mistério da iniquidade, e até mesmo a nossa carne, às vezes é tão sensível com relação a esses ataques. Mas nós nos levantamos com autoridade, com esta segurança, com esta responsabilidade, Pai. Obrigado, Deus, por esse despertamento. Obrigado por este povo, Deus, que tem se unido a cada terça-feira. Tu tens colocado, Deus, pessoas crescendo na graça e no conhecimento, com capacitação e crescimento espiritual, para esta convocação. Que cada um, Deus, sinta-se verdadeira coluna deste ministério. E fique vigilante, perseverante, atento, cuidando da sua vida espiritual. E assim, Deus, nós podemos, já nesta manhã, interceder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebemos agora, Senhor, pela vida do anjo da igreja, Pai, o apóstolo Miguel Ângelo. Sim, Deus. Senhor, e sua esposa, Bispa Rosana Fernandes. Muitos são os levantes contra essa família. Sim, Deus. Oramos pelo Bispo Sérgio, Senhor, Bispa Ana Caroline, Senhor, Bispo André, Oh, toda a sua família. sim, Deus. Senhor, nós hoje nos unimos aqui com a tua Reparamos igreja, as Senhor. brechas, Nos Pai. colocamos na brecha, Sim, Deus. para que não haja ataque
ataque do inimigo Oh, que chegue Pai. nessa liderança, Senhor. Intrepidez na vida dos teus Senhor, servos, honra o Pai. teu líder, Pai. Ousadia, Honra coragem, o teu filho, Senhor saúde, Jesus. provisão. Honra o líder dessa Sim, Deus. desse ministério, Pai. Oh. Nós chamamos de existência as coisas que não existem, mas como se já fossem, Senhor. Nós estamos agora nos colocando aqui, Senhor, diante de Ti, para dizer, Senhor, cuida, Pai. Sim, Deus. Cuida, Senhor, em nome de Jesus, todas as do áreas. anjo da tua igreja, Sim, assim como tu fizeste, Pai, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Senhor. A palavra não envelhece, Senhor. Ela é a mesma de ontem, de hoje, sempre, Pai. Sim, Deus. Honra o teu filho, Honra, Senhor. Pai. Honra muitíssimo, Senhor. Cuida da saúde, Senhor. Sim, Mandamos Deus. uma palavra agora de cura, Deus, para esses lares, Sim, Pai. Pai. Para cada família, Senhor. Em nome do de apóstolo. Jesus. Nós declaramos, Senhor, forças renovadas, Senhor. Senhor, que haja um primeiro amor, Jesus, na vida dos teus filhos, Pai. Que eles possam sentir o teu amor, Jesus. Aleluia. Oh, Deus, tu és perfeito, tu és maravilhoso Sim, e tu Deus. não falhas, Senhor. Eu digo para o apóstolo, para a sua família, não temas. Não temas, Ele Sim. é contigo, Aleluia. é com a tua família, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós somos, Senhor, e estamos aqui diante do teu altar. Sim, para Deus. te agradecer por essa família apostólica, Obrigado, Senhor. Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado, Nós te Jesus. amamos, Senhor. Tu és digno. Tu és maravilhoso. Cuida, Pai. Trata, Jesus. Tu nos destes o melhor, Aleluia. Pai. Amém. De igual modo, Senhor, nós oramos por cada líder local, por cada igreja local, por cada ovelha interativa, por cada missionário da graça de Deus, por cada ovelha que Tu tens trazido a esse ministério, por cada um aqui presencialmente, Deus. Que cada um, Senhor, possa ter esse despertamento, Pai. Que cada um possa enxergar-se, Senhor, com esta ousadia, com esta segurança, com esta visão, com esta revelação, Pai. Com esta oração, Deus, de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 18. Que os olhos do coração sejam iluminados. Cada um, Deus, possa saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, Pai. Assim como Paulo orou aqui em Efésios 1, versículo 18 e 19, Pai. Nós oramos também nesta manhã. Sim, Deus. Não haverá guerra espiritual que possa prevalecer contra as nossas vidas. Não haverá guerra espiritual. Não haverá principados ou potestades nas regiões celestiais que poderão obter sucesso contra cada um ou qualquer um de nós que se coloque, Pai, neste alinhamento espiritual. Obrigado. Obrigado por este livro, por esta literatura maravilhosa. Obrigado, Senhor. Obrigado. Eu creio numa manhã de conscientização. Eu creio que cada um neste momento está sendo tocado de uma maneira muito especial, muito peculiar, uma maneira personalíssima, Pai, sobre a sua condição espiritual, mas acima de tudo, sobre a sua importância nesse ministério. E o que vem por aí, Deus, coisas grandiosas, coisas tremendas, é o teu favor, é a tua bondade, Pai. Assim eu recebo, assim eu compartilho com a vida daqueles que recebem este desafio e vão perseverar. Perseverança e súplica, orando por todos os santos,
Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da Graça. Sou o Bispo Daniel, com a minha querida esposa, a Bispa Lídia. Foi então aqui hoje mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual, irmãos. E eu quero ainda recitar com você esta frase que nós tratamos em todos os cultos. Você não pode ser apenas mais uma vítima, como o mundo coloca, uma vítima desta realidade. Mas você tem que ser um protagonista da vitória. Essa foi a escolha de Deus para nós. Deus te escolheu para você ser um vencedor. Então vamos avançar. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que são guerreiros de Deus, que são mais que vencedores, que são um corpo unido, que vão ser perseverantes na súplica por todos os santos. E o povo mais que vencedor, diga amém, amém e amém. Teu amor é o que de melhor eu posso receber. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, o teu amor é o que de melhor eu posso descrever. Quando penso no caminho que andei pra chegar aqui, eu vi milagre acontecer. Eu vi sinais no céu, teu livramento me alcançou, a minha sorte mudou. Eu vi teu bálsamo curar a minha dor, Senhor. O impossível aconteceu, bateu na minha porta. Ninguém acreditou, mas eu não desisti. Meu choro durou uma noite, mas a minha alegria chegou. O nosso Deus é fiel e não me deixará só. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel. Ele é fiel E não nos deixará só. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só. O nosso Deus é fiel E não nos deixará só. O nosso Deus é fiel e não nos deixará só.
Começa a tossir. Vou pegar uns papelzinhos. Catedral Cristo Vive. Um memorial ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Soberano, o Todo-Poderoso, o grande pastor das ovelhas. Construída pela visão inspirada por Deus ao apóstolo Miguel Ângelo, com a cooperação dos servos fiéis ao Altíssimo da Cristo Vive. Sede internacional da Graça de Deus, no Rio de Janeiro, Brasil, onde sonhos se tornam realidade. Venha, envolva-se, participe. A Cristo Vive você, um desígnio de Deus.